Bom, pessoal, então vamos continuar aqui com a higienização do paciente. Depois que a gente viu a higienização oral, a gente vai partir então para a higienização dos cabelos e do couro cabeludo. Para vocês acompanharem, tá lá na página 50 do livro, volume 1, tá? Então, a higienização, ela tem a finalidade de manter o cabelo e o couro cabeludo limpos, além de estimular a circulação do couro cabeludo e proporcionar a sensação de conforto e bem-estar ao paciente. Então, imagina a gente numa situação de que está de cama por muito tempo, que a gente chama de um paciente acamado, e ter aquela sensação ruim de estar com a cabeça suja. Então, para isso é que é realizada a higienização dos cabelos e do couro cabeludo do paciente. Não existe uma frequência pré-determinada, tá, pessoal? É lógico que o banho será sempre uma vez ao dia, mas como o paciente está acamado, está sem atividade, nem sempre há necessidade de realizar a higiene do couro cabeludo diariamente. Mesmo porque a gente tem que lembrar que tudo bem que estimule a circulação do paciente, traga, né, bem-estar, mas também a cabeça da gente é um local de perda de calor, de maior perda de calor no nosso corpo. Então, se a gente perde muito calor por ali, é um paciente que está inativo, ou seja, ele não tem a geração de calor como nós temos de uma maneira mais rápida. Também não é bom que esse paciente fique muito tempo exposto com o cabelo molhado todos os dias, por exemplo. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, não tem uma frequência pré-determinada, mas normalmente nós não fazemos a higienização dos cabelos e couro cabeludo do paciente diariamente, como nós fazemos com o banho, certo? Então, sempre prestar atenção que a cabeça da gente é um local de perda de calor, então coloquei essa imagem aqui para vocês associarem que é sim um local de perda de calor, e aqui tem um infravermelho para a gente entender melhor. Essas regiões que estão em vermelho aqui, ó, principalmente na região cefálica frontal do paciente, está perdendo bastante calor. Então aqui, ó, são temperaturas altas aqui, então há sim perda de calor. Isso a gente precisa entender bem para que seja um procedimento rápido, e que o paciente não fique com o cabelo, né, com a cabeça molhada ali, facilitando a perda de calor, por muito tempo. Bom, aqui eu coloquei para vocês essa imagem para a gente entender que, se tratar de um local coletivo, né, ou seja, se o paciente está sendo tratado em uma enfermaria, ele vai ter essa situação aqui, ó, um leito ao lado do outro leito. E para a gente preservar a intimidade do paciente durante a higienização do couro cabeludo e do cabelo, é importante que a gente utilize esse equipamento aqui, que é um biombo. Então, esse biombo ele serve para fazer a divisória aqui, ó, de um leito para outro, para preservar a intimidade do paciente. Aí vocês podem falar para mim, professora, mas preservar a intimidade do paciente só para lavar a cabeça? Só para lavar a cabeça, pessoal. É importante que a gente entenda que é um ser humano, que tem costumes, que às vezes o costume dele é diferente do costume dos outros que estão ali. Então, eita, passou demais, desculpa. Então, é importante que a gente tenha, assim, a consciência de que é necessário fazer a divisória ali durante a higienização da cabeça do paciente. Manter o paciente sempre coberto, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? Nessa outra imagem. Aqui, ó, ele mostra que é importante que a gente mantenha o resto do corpo do paciente coberto, uma vez que eu estou higienizando só o cabelo dele. E preservar a autonomia, deixei essa outra imagem aí, para a gente entender que, embora o paciente esteja acamado, às vezes é importante fazer com que ele participe do cuidado dele. Então, é importante que ele se sinta autônomo das ações dele. Então, se ele sim consegue fazer a higiene do próprio cabelo com auxílio, logicamente, porque ele está acamado, a gente vai permitir que assim seja. Então, a gente vai permitir que ele faça, sim, a higienização do couro cabeludo dele, auxiliando sempre, né? Se for no caso da higienização do couro cabeludo masculino, né, de um homem, nesse momento a gente já pode aproveitar aqui, ó, para fazer também um aparo dos pelos da face, ou seja, fazer a barba do paciente. Então, é sempre importante lembrar que a gente vai preservar a autonomia dele,
né? Mas utilizar a hora do banho ou a hora da higienização do couro cabeludo para aproveitar e fazer então o aparo dos pelos da face do paciente. Deixei a imagem aqui para vocês e vou descrever mais ou menos como é que é a técnica. Então, se o paciente for fazer ele mesmo, né, mesmo estando acamado, é importante que a gente proporcione para ele um espelho para que ele veja, né, o que ele está fazendo. Essa lâmina de barbear que vocês estão vendo aqui é aquela lâmina descartável, e embora ela seja descartável, ela pode ser sim reutilizada, mas lembrando que ela pode ser reutilizada somente por este paciente. Então, embora ela seja reutilizável, né, até que ela tenha corte, enquanto ela estiver corte, ela só pode ser utilizada por este paciente. Então, ela não é de uso único, ela pode ser reutilizada, mas ela é de uso individual, ela não é de uso coletivo, tá? Aqui, para facilitar, né, que a lâmina corte, foi passado água e sabão, então ensaboado o rosto do paciente. Isso pode ser feito com qualquer tipo de sabão. E o que é mais importante que nós e que o próprio paciente faça é que na hora dele passar a lâmina, que ela seja feita neste sentido que vocês estão vendo aqui, mesmo no bigode, mesmo aqui embaixo na área do queixo. Por quê? Porque este sentido é o sentido do nascer dos pelos. Então, para que a gente não provoque microlesões na face e essas microlesões sejam porta aberta para uma infecção desse paciente, é importante sim que ela seja realizada aqui, ó, no sentido do pelo. Então, aqui a mãozinha do profissional está segurando a pele do paciente e a outra está fazendo a raspagem, né, no sentido do pelo. A gente ou o paciente, se for o profissional ou se for o paciente que for fazer, não tem problema. É importante que os dois façam da mesma forma, tá? Lembrar para vocês aqui que é importante que a gente auxilie, então se o paciente for fazer por ele mesmo, é importante que a gente auxilie e proporcione também aquela questão de preservar a intimidade do paciente. Então, não é porque ele está fazendo só a barba que ele está no leito que todos os outros pacientes precisam participar desse momento com ele, tá? Bom, eu vou deixar para que vocês vejam, então, a higienização dos cabelos e do couro cabeludo. Tem 2 vídeos que eu separei no YouTube para vocês, eu vou colocar aqui para vocês na sequência. E esses 2 vídeos, eles vão mostrar 2 técnicas diferentes de realizar. Uma delas, eles estão fazendo a higiene do couro cabeludo de um homem, e aí vocês vão ver que eles utilizam a bacia como instrumento. Então, eles colocam um travesseiro nas costas do paciente para elevar esse paciente, e eles colocam uma bacia para ser o aparo da água na hora da lavagem do cabelo. Isso ficou facilitado por ser homem e ter o cabelo curto. Mas no segundo vídeo vai ter a higienização do couro cabeludo de uma mulher. E aí vocês vão ver que elas usam a técnica de fazer uma argola e colocar um saco dentro. Então, facilita, né, por ser mulher, porque às vezes o cabelo é muito longo e ali facilita a lavagem uma vez que está na cama, tá? Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na técnica propriamente dita, porque como eu disse nos outros vídeos, pode ser que a gente não tenha oportunidade de fazer o treinamento disso no laboratório e pode ser que vocês vão direto para o estágio, né? Vá direto para o estágio fazer a técnica lá. Então, se for esse o caso, vocês precisam saber muito bem o passo a passo e visualizar muito bem o que precisa ser feito, tá? Os materiais necessários e o passo a passo também está descrito lá na página 50 do livro, então vou pedir para vocês acompanharem lá e fazerem a relação do que tem no livro com o vídeo que vocês assistiram. Depois disso, vocês vão responder estas 5 questões aqui para a gente discutir hoje em aula. Então, eu vou abrir uma aula hoje para a gente discutir estas 5 questões aí, tá? E vou deixar também no final aquele questionário que eu sempre deixo. E aquele questionário vai ser respondido por vocês durante o dia todo, né? Amanhã, e aí depois eu dou a devolutiva na correção. Então, lembrando, estas 5 questões são para ser respondidas hoje, para que a gente consiga discutir ela em aula, certo?
Eu vou deixar então aqui depois linkado os 2 vídeos para que vocês assistam também, e aí respondam estas questões para a gente discutir mais tarde, certo, gente? Até logo, bons estudos!